Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O jornal dos mercados financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10 horas. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais. Bom dia, ouvintes da LAC, bom dia extensivo aos subscritores do canal de YouTube da Hora da Bolsa. Já sabe, este programa conta-lhe o que de mais importante se faz e acontece nos mercados Bodiva e, claro, nos mercados da Bolsa pelo mundo. Hora da Bolsa, o espaço em que o seu dinheiro rende. Vamos trazer para esta edição, como é habitual, às segundas-feiras, das 9h30 às 10 horas, a rubrica Direto dos Mercados, hoje com a Bodiva. Raul Diniz, coordenador do Departamento de Negociação da Bodiva, traz as oportunidades de investimento e financiamento existentes hoje na Bodiva. O que é que você pode comprar na Bodiva hoje, no momento da abertura do mercado? Você vê no livro de ordens. E, se não ver nesse período, não faz mal. Pode consultar o livro de ordens ao longo do dia para perceber que produtos lá estão. Se não compreende efetivamente o que está no livro de ordens, ouça o que diz o Raul e aí você vai conhecer e dominar como investir no mercado de capitais angolano. Das notícias, dizer que no dia 26 de maio, a Comissão do Mercado de Capitais, em parceria com o Jornal Mercado, organizam o Fórum do Mercado de Capitais. Sobre o tema, as parcerias público-privadas e o mercado de capitais, vai decorrer a 26 de maio de 2021 no Hotel Epixana. A abertura estará a Ministra das Finanças, a doutora Vera Daves de Souza, e será moderado pelo jornalista Carlos Rosado de Carvalho, que é diretor de informação da Media Room. Os oradores para o evento são Daniel Salgado Santos, Country Manager da Nedbank Angola, Mário Caetano João, Secretário de Estado para a Economia. Na mesa redonda sobre as parcerias público-privadas vão estar Walter de Cruz Pacheco, Presidente da Comissão Executiva da Bodiva, Francisco França, PCA da Motengil Angola, Aldemiro Gonçalves, Assessor Jurídico da CMC, Miguel Raposo Alves, CEO da Emera Capital Partner e Eduardo Clemente, Administrador Executivo do Standard Bank. Para encerrar a atividade estará a Presidente do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Capitais, Maria Winnie Batista. Um evento interessante que vai ter transmissão de YouTube por conta das medidas de biossegurança e você não pode perder se quer entender como é que as parcerias público-privadas e o mercado de capitais vão decorrer e que impacto vão ter na economia e como você, investidor, pode tirar proveito dessas parcerias público-privadas. Acompanhe o Fórum do Mercado de Capitais, organizado pela ACMC e Jornal Mercado. Vamos contar-lhe outras notícias que marcam a atualidade e desta feita notícias da atualidade internacional. Publicidade. Promove aqui o seu negócio. Contactos comercial@horadabolsa.co.au. Todos, nacionais ou estrangeiros, podemos comprar instrumentos de dívida e ações na Bodiva. Mas primeiro precisa de abrir uma conta custódia num banco autorizado ou corretora. Pode guardar e transferir títulos e ações somente se tiver uma conta custódia. Ainda não tem uma conta custódia? Procure entre os 27 intermediários financeiros autorizados aquele que lhe oferece as melhores condições e solicita a abertura de uma conta custódia. Os títulos de dívida e ações rendem mais dinheiro em juros que os depósitos a prazo. Do que é que está à espera? Contacte já o seu banco ou corretora, abra já a sua conta custódia e coloque o seu dinheiro a render na Bodiva. A campanha de literacia financeira da Hora da Bolsa conta com o apoio da Bodiva. Confiança e transparência ao serviço do mercado. Vamos começar por chamar Raul Diniz, o coordenador do Departamento de Negociação da Bodiva. Raul, muito bom dia. Quais são as novidades que existem hoje nos mercados Bodiva? Bom dia, João Costa. Bom dia, ouvintes do programa A Hora da Bolsa. Bom dia, mercado. É uma honra fazer parte de mais uma rubrica Direto dos Mercados, onde contamos já com a participação dos bancos comerciais e das corretoras licenciadas. Estas que deverão também apresentar as oportunidades existentes nos mercados regulamentados geridos pela Bodiva.
Para esta segunda-feira, dia 17 de maio, vamos então apresentar as oportunidades existentes nos mercados e que estão refletidas no livro de ordens da Bodiva e de como os investidores poderão rentabilizar os seus recursos. Joel, à semelhança das outras semanas, começamos então mais uma segunda-feira com uma resenha dos negócios realizados na semana anterior, isto é, na semana de 10 a 14 de maio. Na semana em apreço foram então negociados 13,24 mil milhões de kwanzas, sendo que na segunda-feira, dia 10, foram negociados 4,18 mil milhões de kwanzas, na terça-feira 4,95 mil milhões de kwanzas, na quarta-feira 2,03 mil milhões de kwanzas, na quinta-feira 1,56 mil milhões de kwanzas e na sexta-feira, dia 14, foram então negociados 520 milhões de kwanzas. No que diz respeito então à participação dos membros nesta semana, tivemos então a predominância do Banco Standard Bank Angola, que teve uma participação correspondente à sua cota de mercado de 40,20%. Seguiu-se então o Banco Fomento Angola com uma cota de mercado de 34,10%. Na terceira posição surgiu então o Banco Angolano de Investimentos com uma cota de mercado de 15,37%. Quando nos referimos às maturidades, entendemos que as maturidades com vencimento em 2023 continuam então a ter a predominância do mercado, onde, na semana de 10 a 14 de maio, foram negociados 95% do montante total negociado nestas maturidades. Joel, passando então das maturidades às tipologias, entendemos que na semana de 10 a 14 de maio, a tipologia mais negociada foram as obrigações do Tesouro indexadas, representando 70,07% do montante total negociado. Os restantes 29,93% dizem então respeito às obrigações do Tesouro não reajustáveis. Joel, tendo apresentado os negócios realizados na semana anterior, para esta semana vamos começar a apresentação do nosso livro de ordens nesta sessão com as oportunidades existentes no mercado de capitais angolano. Como referimos nas edições anteriores, o mercado de capitais angolano é uma alternativa rentável aos depósitos a prazo, uma vez que dispõe de um portfólio diversificado de instrumentos financeiros que apresentam yields médias para as obrigações do Tesouro não reajustáveis em cerca de 21%, que podem ser negociados nos mercados Bodiva por intermédio de qualquer um dos membros ativos no mercado, sendo eles os bancos comerciais e as corretoras licenciadas. Os investidores que pretendam então tirar proveito das oportunidades do mercado deverão consultar o nosso livro de ordens, disponível em www.bodiva.o, e também solicitar a colocação das suas ordens por intermédio dos bancos comerciais e das corretoras licenciadas. Joel, vamos então passar a projeção do nosso livro de ordens, que, como referi, está disponível no nosso site institucional em www.bodiva.o. O primeiro código de negociação no nosso livro de ordens é o OK27L22A. Trata-se de uma OTTX, isto é, uma obrigação do Tesouro indexada à taxa de câmbio do Kwanza face ao dólar. Tem uma taxa de cupom de 5%. Os títulos foram emitidos no dia 27 de julho de 2015 e terão vencimento no dia 27 de julho de 2022. Os cupons dos títulos do Tesouro são pagos de forma semestral, assim sendo o último cupom foi pago no dia 27 de janeiro de 2021, o próximo cupom será pago no dia 27 de julho de 2021 e os próximos cupons serão pagos também com uma periodicidade semestral até a data de vencimento, que será o dia 27 de julho de 2022. Para este título em questão não existem ordens de compra, logo não existem investidores neste momento interessados em adquirir estas obrigações do Tesouro indexadas com as características que acabei de referir. Existem, no entanto, ordens de venda ao preço de 106,95%. É importante referir que as obrigações do Tesouro podem ser negociadas a desconto quando o preço é inferior a 100%, ao par quando o preço é igual a 100% ou a prémio quando o preço é superior a 100%. Neste caso em concreto, tendo em conta que os títulos estão a ser negociados ao preço de 106,95%, é indicativo de que os vendedores exigem um prémio de 6,95% para venda destes títulos. As obrigações de Tesouro indexadas têm uma característica particular que mitigam os efeitos da depreciação do Kwanza face ao dólar,
Logo, quanto maior a depreciação do Kwanza, maior a apreciação das obrigações do Tesouro indexadas. Na sessão de hoje, tendo em conta os fatores de indexação cambial, o valor nominal unitário das obrigações do Tesouro indexadas corresponde a 808 mil Kwanzas. Logo, sendo que estes títulos estão a ser negociados com um prémio de 6,95%, portanto, os títulos estão a ser negociados a 6,95% acima do seu valor nominal unitário, que corresponde a 808 mil Kwanzas. Joel, aqui fazendo uma resenha sobre as obrigações do Tesouro indexadas em negociação na sessão de hoje, vemos que os mesmos têm prémios que variam de 1,68% até aos 18%. Portanto, globalmente, as obrigações do Tesouro indexadas estão a ser negociadas a prémio. As maturidades estão então compreendidas entre outubro de 2021 e agosto de 2024. Portanto, quanto maior a maturidade, mais se observa o prémio exigido pelos vendedores. Este prémio, em função também da maturidade, corresponde ao potencial de desvalorização da moeda local em relação ao dólar. Isto acontece porque, quanto maior for o prazo, os investidores acreditam que maior também serão as probabilidades de depreciação do Kwanza face ao dólar. Logo, também estão mais disponíveis em pagar os prémios exigidos pelos vendedores. Continuando então no percurso do nosso livro de ordens, vemos também obrigações do Tesouro não reajustáveis em negociação, com maturidades compreendidas também em outubro de 2021 e com datas de vencimento em outubro de 2026. Aqui o ponto principal que devemos dar sobre as obrigações do Tesouro não reajustáveis é de que, ao contrário das obrigações do Tesouro indexadas que são negociadas a prémio, as obrigações do Tesouro não reajustáveis são normalmente negociadas a desconto. O principal motivo que encontramos para esta análise do mercado diz respeito aos critérios de identificação de instrumentos financeiros por parte dos investidores. Portanto, os investidores, entendendo que as obrigações do Tesouro não reajustáveis, como o próprio nome indica, não dispõem de qualquer fator de indexação cambial, o seu valor poderá perder-se ao longo do tempo. Então, quanto maior a maturidade das obrigações do Tesouro não reajustáveis, maior são também os descontos exigidos pelos investidores, de forma global também aceites pelos vendedores. Quero com isto dizer que os vendedores também aceitam um prémio superior em função da maturidade. Portanto, neste caso existe aqui uma correlação entre a maturidade e os descontos oferecidos pelos vendedores nos negócios realizados para as obrigações do Tesouro não reajustáveis. Para a sessão de hoje temos vários títulos não reajustáveis, como podem verificar no nosso site institucional. Os investidores e os ouvintes do programa Hora da Bolsa que neste momento não consigam acompanhar o programa Hora da Bolsa poderão posteriormente consultar não só o nosso site institucional, mas também o canal do YouTube, Programa Hora da Bolsa, onde poderão então observar as oportunidades existentes no mercado que agora vos falo. Portanto, pegando aqui numa obrigação do Tesouro não reajustável em negociação na sessão de hoje, eu escolheria então a obrigação com código de negociação OH15M25A. Trata-se de uma OTNR que tem uma taxa de cupom de 16,50%, cupons esses pagos também de 6 em 6 meses. O último cupom foi pago no dia 15 de março de 2021, o próximo cupom será pago no dia 15 de setembro de 2021 e cupons sucessivos até a data de vencimento deste título, que será no dia 15 de março de 2025. Para este título, existem então unidades para compra como unidades para venda. Os investidores pretendem um desconto na ordem dos 25%, isto é, oferecem um preço de 75% para aquisição destas obrigações de Tesouro não reajustáveis. Por sua vez, os vendedores exigem um prémio na ordem dos 17%, uma vez que o preço está fixado em 83%. Para que o negócio se materialize, o valor de compra e o valor de venda, como em qualquer mercado, terão de ser iguais. O que observamos neste momento é que existe uma discrepância no valor oferecido para aquisição de 75% contra o valor oferecido para venda correspondente a 83%. Isto é, os vendedores pretendem vender a 83%, mas os compradores pretendem comprar a 75%. Logo, ou os investidores adequam o seu preço para ir de acordo com a expectativa dos vendedores, ou os vendedores adequam o seu preço para que o mesmo esteja em igualdade ao preço oferecido
pelos compradores. Enquanto os preços não estiverem iguais, as ordens ficarão pendentes no mercado. Portanto, imaginemos que esteja neste momento um investidor a consultar o nosso livro de ordens, deverá ver se existe uma ordem contrária, isto é, que existe uma ordem de venda de um determinado título e colocar um preço de compra igual ao preço de venda para que o negócio se materialize imediatamente. Por sua vez, caso um vendedor pretenda vender um título cuja uma ordem de compra esteja já listada no nosso site institucional, isto é, as ordens, como já referi anteriormente, são processadas por intermédio dos bancos comerciais, então o vendedor deverá colocar também, por intermédio do banco comercial ou da corretora licenciada, uma ordem de venda a um preço igual a uma ordem de compra já disponível. Aqui, repito que, caso os preços sejam diferentes, as ordens e os negócios ficarão pendentes até que o preço de compra seja igual ao preço de venda. João Costa, vemos que para a sessão de hoje não existem obrigações privadas em negociação. Temos observado em edições anteriores as obrigações privadas do Standard Bank Angola listadas no nosso livro de ordens. Estas obrigações têm uma data de vencimento em 2021 e uma taxa de cupom de 17%. Ainda que neste momento não existam as obrigações privadas do Standard Bank em negociação, os investidores poderão colocar uma ordem de compra com a expectativa de que um dos titulares das obrigações privadas emitidas pelo Standard Bank pretenda vendê-las. Ou, caso um dos titulares das obrigações privadas emitidas pelo Standard Bank pretenda vendê-las, poderá colocar uma ordem de venda e a mesma ficará à espera da identificação de uma ordem de compra que poderá surgir ou nesta sessão ou numa sessão posterior. Joel, portanto, tendo apresentado as oportunidades existentes no mercado secundário, é importante também referir as oportunidades existentes no mercado primário. O mercado primário é então o primeiro momento onde são emitidos os títulos e apresentados ao mercado. Estes títulos são apresentados ao mercado mediante um leilão realizado pela Bodiva por indicação do emitente. Neste caso, referimos então aos leilões dos títulos do Tesouro e o emitente é o Ministério das Finanças. Como é importante também salientar que as obrigações do Tesouro não reajustáveis e os bilhetes de Tesouro têm as suas taxas de referência provenientes dos leilões. Logo, as taxas de referência provenientes do último leilão realizado na sexta-feira, dia 14 de maio, ficaram fixadas como passarei agora a indicar. Para os bilhetes do Tesouro com maturidades em 364 dias, a taxa ficou fixada em 16,70. Para as obrigações do Tesouro não reajustáveis com maturidades em 1 ano e meio, a taxa ficou fixada em 23,75%. As obrigações do Tesouro não reajustáveis com maturidades em 2 anos, a taxa ficou fixada em 24,50%. As obrigações do Tesouro não reajustáveis com maturidades em 3 anos, a taxa ficou fixada em 24,72%. As obrigações do Tesouro não reajustáveis com maturidades em 4 anos, a taxa ficou fixada em 24,75%. Por fim, a maturidade mais longa, correspondente às obrigações do Tesouro com maturidade em 5 anos, a taxa ficou fixada em 25%. Aqui, entendemos também que quanto maior a maturidade do título, isto é, quanto mais longo for o prazo de vencimento do título, maior é também a rentabilidade do mesmo instrumento. Para a sessão de hoje no mercado primário temos os bilhetes de Tesouro e as obrigações do Tesouro não reajustáveis. As obrigações do Tesouro indexadas são emitidas também pelo Estado, pelo que, de acordo com o Plano Anual de Endividamento 2021, não foi prevista a emissão de obrigações do Tesouro indexadas, logo as mesmas são negociadas já no mercado secundário, uma vez que as emissões do mercado primário não prevêem a emissão de obrigações do Tesouro indexadas. Sobre as taxas que elenquei, é importante referir que as taxas apresentadas para os títulos de dívida pública referem-se então às taxas de rendimento definidas pela Unidade de Gestão de Dívida Pública, portanto um órgão do Ministério das Finanças, e que foram então fixadas no último leilão do mercado primário de títulos de Tesouro para as tipologias que referi, então os bilhetes de Tesouro de 364 dias e as obrigações de Tesouro não reajustáveis com maturidades compreendidas entre 1 ano e meio e 5 anos, cujas taxas ficaram fixadas entre 23,75% e 25%. Portanto, os investidores que pretendam então tirar proveito das taxas apresentadas no mercado primário poderão então contactar os bancos comerciais, estes que, a favor dos seus clientes, participarão no mercado primário de títulos de Tesouro. Os investidores deverão também entender que, sendo tratarem-se de leilões,
as taxas poderão sofrer ligeiras alterações, portanto é um leilão competitivo. Qual for a melhor taxa oferecida pelos investidores, será também a taxa de corte que o emitente, neste caso a unidade de gestão de dívida, aceitará negociar as obrigações do Tesouro e os bilhetes de Tesouro no mercado primário. Joel, importante também referir que, para além das oportunidades no mercado secundário, no que diz respeito aos títulos do Tesouro, as unidades de participação negociadas pelos fundos de investimento e as obrigações privadas emitidas pelo Standard Bank, continua também a ser o nosso firme propósito a dinamização do mercado de ações. Este mercado será, então, dinamizado não só pelas iniciativas em curso pelo próprio IVE e GAP, que contará, então, com a privatização do Banco Comércio e Indústria. Esta privatização de uma entidade pública será realizada mediante leilão em bolsa para investidores pré-qualificados. O IGAP e o PRIV irão então partilhar com o mercado os requisitos mínimos para que os investidores pré-qualificados sejam selecionados e participem no leilão da privatização do Banco Comércio e Indústria via Bolsa de Valores. Outras entidades públicas serão também privatizadas por intermédio do mercado de capitais. Portanto, para além das entidades públicas, existem também entidades privadas que pretendem financiar-se através do mercado de capitais, esta que será então uma alternativa ao comum financiamento bancário. Têm sido realizadas várias sessões com o INAPEM e com outras empresas privadas que identificam no mercado de capitais uma oportunidade de alavancarem as suas receitas e canalizarem recursos para as suas empresas, estes recursos que serão naturalmente considerados investimentos para os investidores, e estas receitas provenientes da negociação de ações de empresas privadas com o mercado deverão então servir para a alavancagem das atividades das entidades comerciais. Prezado João Costa, caros ouvintes, a Bodiva agradece uma vez mais a confiança de todos no mercado. Bodiva, confiança e transparência ao serviço do mercado. Obrigado, João Costa, e até para a semana. Obrigado, Raul Diniz, coordenador do Departamento de Negociação da Bodiva e as oportunidades de financiamento e investimento existentes na Bolsa de Valores de Angola. Hora da Bolsa, o espaço em que o seu dinheiro rende. Momento das notícias. Momento das notícias. Na Hora da Bolsa. Na Hora da Bolsa. Dizer-lhe que a Alibaba de Jack Ma tem prejuízo após multa bilionária na China. As grandes empresas, às vezes, também passam por momentos difíceis. Jack Ma é só o empresário mais rico da China e nós aqui trazemos a notícia que a gigante chinesa do comércio eletrónico teve um prejuízo de 5.480 milhões de yuans no quarto trimestre fiscal encerrado no dia 31 de março. Sobre esse assunto, dizer que a Alibaba tem o primeiro prejuízo operacional após a multa antimonopólio. O Alibaba, a principal plataforma de comércio eletrónico da China, reportou o seu primeiro prejuízo operacional trimestral desde a abertura do capital em 2014, afetado por uma multa antimonopólio recorde. As ações da companhia listadas nos Estados Unidos recuavam mais de 2%, mesmo com a previsão de fortes receitas em 2022, com a empresa a apostar que a mudança impulsionada pela pandemia para as compras online permanecerá resiliente. O Alibaba estimou uma receita anual de 930 mil milhões de yuans, algo como 144 mil milhões de dólares, para o ano fiscal encerrado em março de 2022. Quando estamos a falar de 144 mil milhões de dólares, estamos a falar mais que o dobro do produto interno bruto de Angola atual. Angola já teve produto interno bruto nesses níveis, mas depois disso, nos últimos 6 anos, fruto da recessão, nos últimos 8 anos, tem estado a recuar e deixou de ser a terceira maior economia da África subsaariana, hoje é a oitava, encolheu para metade. A crise do petróleo, que também teve impacto sobre a redução das receitas, mas também a desvalorização da moeda, estão na origem desta quebra do nosso produto interno bruto. Aqui uma nota importante para quem quer perceber porque que o produto interno bruto de Angola é metade daquilo que seria a receita anual da Alibaba. A projeção foi ofuscada por escrutínio regulatório que resultou na suspensão de IPO, ou seja, oferta pública inicial, na tradução, 37 mil milhões de uma afiliada financeira a Hunt e uma multa de 2.800 milhões por práticas comerciais anticompetitivas. A multa levou a um prejuízo operacional
de 7.660 milhões de ienes, algo como 1.190 milhões de dólares, no quarto trimestre encerrado em 31 de março. A receita como um todo subiu para 187.004 milhões de ienes no período, acima, e deste valor teve abaixo daquilo que foi previsto pelos analistas. Outro assunto que marca os mercados, os grandes bancos mundiais como o JP Morgan vão dizendo que vão emprestar cada vez menos dinheiro a empresas de petróleo ou que produzam combustíveis fósseis como petrolíferas, e por conta disso, relacionado com a transição energética, né, que obriga os países e as empresas até 2050 a ter cada vez menos emissões e menos poluição, e por isso algumas empresas já estão a mudar de empresas de petróleo e estão a transformar-se também em empresas de energia, para integrar energias renováveis, ou seja, estão a transformar parte do seu investimento em petróleo em investimento em renováveis. Significa dizer que o investimento em petróleo prevê-se que vai cair nos próximos 10 anos, até 2030, e a BP foi a primeira a dizerem que até 2030 vai ter o seu portfólio cortado de petróleo, cortado significativamente. Até a empresa já se mostrou disponível a vender ativos pelo mundo, foram revelados vários países, mas a empresa não confirmou nenhum. Esta semana, na sequência desta situação, a maioria dos acionistas da ABP votaram contra uma resolução preenchida por um investidor chamado Dutch Activist, que pedia que a Super Major aumentasse os seus cortes na emissões de carbono. 80% dos acionistas votou contra essa resolução, mas também foi notado que 20% que não votaram a favor destas medidas no passado já apoiam a medida. No ano passado houve uma resolução e, naturalmente, o número de quem apoiava essas medidas de cortes era inferior. Mesmo assim, podemos dizer que os investidores vão dando sinais ao Conselho de Administração da BP que é necessário avançar e fazer mais. Em vez de ir a 2030, por que não vender menos? Aliás, o seu CEO vai falar sobre esse assunto agora a 25 de maio, sobre a transição energética na BP, e nós vamos acompanhar e trazer aqui estas informações no seu Hora da Bolsa. Momento das notícias. Momento das notícias. Na Hora da Bolsa. Na Hora da Bolsa. Terminamos mais uma edição da Hora da Bolsa, o programa que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece nos mercados internacionais e no mercado nacional de capitais, e com aqueles que são os investidores e também emitentes destes mercados. A todos, votos de excelente segunda-feira. Nós voltamos na quinta-feira. Até lá. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O Jornal dos Mercados Financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10 horas. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais.